Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Nossa leitura será no capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Bom, então, Jó, capítulo 1, o versículo de 1 até o versículo de número 12. A minha Bíblia aqui é a nova tradução da linguagem de hoje, então talvez seja um pouquinho diferente aí da tua, mas o sentido é o mesmo, é uma linguagem só, o que muda é uma linguagem um pouquinho mais clara. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, mil bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram convidadas para esses comes e bebes. Quando terminavam uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante do Senhor, de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passando por aí, por aqui, por aí e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem? Tudo que ele tem. Abençoa tudo que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiseres com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Então, na aula de hoje, nós vamos falar mais um pouquinho da introdução do livro, que nós iniciamos agora o livro de Jó, e vamos entrar nesse primeiro capítulo que nós fizemos uma leitura parcial. Né? O capítulo vai até o versículo de número 22 e a gente leu até o versículo de número 22. Lemos até o 12 e vai até o 22. Tá bom? Então, na aula anterior, a gente teve aquela primeira base, aquela primeira aula introdutória, para entendermos um pouquinho as particularidades que esse novo livro que nós vamos, esse livro que nós vamos iniciar o estudo na escola dominical, ele contempla assim para a gente, o que ele oferece, quais são essas características que deixam esse livro particular, né? Muita gente fala que o livro tem uma certa particularidade, mas na essência todo livro vai ter a sua particularidade. Né? Então a gente pegar o Êxodo, ele tem um propósito, ele tem um direcionamento. Se a gente pega o livro de Josué, ele tem um propósito, ele tem um direcionamento. Um dos livros mais recentes que nós estudamos aqui, o Esther, Neemias, Esdras. Então cada livro tem a sua particularidade. Então é interessante quando a gente, antes de começar desses livros, se preocupar em tentar criar essa base, né? Entender qual que é o propósito, quais que são essas, vamos falar assim, diferenças sutis, de alguma certa forma até especiais dentro do livro,
que isso vai ser uma base para que quando a gente estiver lendo o capítulo 1, 2, enfim, os capítulos desse livro, a gente possa compreender melhor, tá? Então é importante aí sempre quando a gente for estudar um livro, a gente se preocupar então ter criar essa base, esse panorama geral do livro. E aí uma pergunta que talvez seja, vamos falar assim, ronde bastante esse livro, talvez por alguns leitores, alguns estudiosos, alguns críticos, é se de fato o personagem, né, a personagem do livro que está levando esse nome, Jó, existiu ou não. Tá? Então adianto para vocês que alguns podem dizer que, né, pode ter essa linha, defender a tese que o livro pode ser folclórico, né, enfim. Mas a grande verdade é que Jó, ele de fato existiu. Tá? Então, e vamos usar isso como uma base, a gente ter referências presentes no livro de Ezequias, de Ezequiel, que ali no capítulo 14, no versículo 14 e no versículo 20, nós vemos essa citação. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Então, aqui em Ezequiel, nós temos uma palavra proveniente da parte de Deus, tá? Para o profeta Ezequias, em que Deus faz citação de Noé, Daniel e Jó. Tá? Então, se existe uma argumentação forte, robusta, essa é uma referência. Tá? Porque a gente poderia falar, mas Ezequiel ele citou. Aí ele está citando um Jó. Mas aqui, a citação aqui, ela é muito mais abrangente. Né? Ezequias está falando uma palavra proveniente da parte de Deus, onde nessa mensagem é citado Jó. Tá? Então aí já tem uma evidência, digamos que muito forte, né? Incontestável. Fora isso, avançando lá no Novo Testamento, nós também vemos uma referência em Tiago 5,11, que aí depois vocês abrem lá e verifiquem essa referência. Tá? Isso aqui é um slide que nós já vimos ele na aula passada, tá? Mas aí revisando a aula, pegando mais o que ficou de fora para complementar aquela aula inicial que nós tivemos, então eu resolvi trazer de volta esses slides aqui, né? Só como uma forma aqui, ó, relembrando, a gente já viu isso, tá? Em que sentido aqui que vai ter um complemento? Aqui então, recapitulando, que o livro de Jó, ele remonta de uma era patriarcal. Tá? Então, se vocês lembrarem, até hoje eu peguei essa figurinha, mas acabei não colocando aqui, mas vocês estão familiarizados com essa figura, que eu até alertei que nós usaremos ela no nosso trabalho. Qual que era essa figura? Era uma figurinha que ela mostrava a ordem cronológica dos livros. Tá? Então a gente vai ver, por exemplo, Gênesis, Êxodo, tal. E a gente viu essa figurinha quando a gente estava estudando aqueles últimos livros de Esdras, de Neemias, de Esther, que a gente viu que um determinado entre Esdras, entre Neemias, tem um miolo aqui no livro de Esdras, entre o capítulo, se eu não me engano, 7 e 8, ou 6 e 7, né, não lembro com exatidão, em que aquela história ela aconteceu o livro de Esther, tá? E aí depois, antes de chegar, né, vamos falar assim, o fim do Antigo Testamento, nós vamos ver que vai aparecer Malaquias,
vai aparecer Ageu, tá? Por quê? Porque existe uma ordem cronológica dos livros. Então, quando a gente estiver estudando Isaías, o próprio Ezequiel, que nós fizemos uma leitura agora, tá? Eles estão posicionados num período, muito deles vão estar num período ali que está justamente pré-exílico. Alguns livros nós vamos estudar, eles vão estar no período exílico, mas o final ali da história vai terminar justamente ali, Neemias, Malaquias, tá? Então, onde posiciona nessa estrutura, que é aquela figurinha que vocês devem lembrar? A gente vai ver que o livro de Jó, o livro que nós estamos estudando, ele está em paralelo com o livro de Gênesis. Então, Gênesis começa aqui, o livro de Jó está nessa mesma linha. Tá? E por que essa defesa? Falar, mas o livro de Jó, né? Acho que foi até uma vez a Estila, né? Falou assim, quem veio primeiro, tal. Falou assim, veio primeiro tal livro, porque ele está antes na Bíblia. Isso não é um parâmetro, quando a gente pensa em ordem cronológica, tá? Então, exemplo aqui, a gente está começando num livro agora, Jó, que é um dos mais antigos, tá? Podemos até ir mais longe. O mais antigo, só que ele está posicionado bem para frente lá da Bíblia, tá? Então, e aí também, novamente, que isso, né, essa posição, a gente tem que entender que eles estão agrupados em determinadas características, né? Então, os primeiros livros da Bíblia ali estão agrupados porque está formando o quê? O Pentateuco. E aí, os próximos livros, eles vão seguindo também uma ordem de agrupamento, que aí, com o passar do tempo, nós vamos estudar, adiantando também, vai ser o trabalho da escola dominical, essa determinada ordem, tá? Então, que justifica por que ele está posicionado onde ele está hoje. Está muito relacionado com a característica do livro, tá? E aí outros livros vão ter essa mesma características, então eles vão formar um determinado grupo de livros. Tá? Assim como lá no começo, os 5 primeiros livros, eles formam o Pentateuco. Tá? Então, várias evidências que nós vimos, ela remonta, ela dá subsídio que o livro, tá, ele tem muito relação lá com a era patriarcal. Tá? Quais foram esses? Só para recapitular, nós vimos que as medidas de riqueza de Jó, ela é utilizada a forma, a medida, né, vamos falar assim, em gado. Tá? Nós vimos alguns povos ali, os sabeus e os caldeus, eles são de uma era muito remota. Tá? Então, digamos, o que a gente está falando com isso? Não surgiram, por exemplo, só na era de Josué. Não, é muito antes. Tá? Peça de dinheiro é uma expressão utilizada em Jó, e aí, novamente agora, né, usei Josué como um exemplo, e quando a gente vai lá em Josué, não se usa a palavra peça de dinheiro, fala peça de prata. Então evoluiu a nomenclatura, evoluiu e se a gente pensar na nossa... vamos pensar na nossa própria moeda, né? Hoje muitas crianças já nasceram na era real, tá? Eu não, eu lembro muito do Cruzeiro, do Cruzados, né? E até os mais antigos aí, até esses dias eu vi uma moedinha de R$ 1.000. Nunca tinha visto, não foi do meu tempo, mas eu vi, tá? Mas eu vi muitas notas que no meu tempo de criança era Cruzados, enfim, a moeda tiveram vários cortes, mudou o nome, foi para cruzeiros, tá? Então, pensando nisso, né, numa experiência de vida que eu tive, e alguns de vocês também tiveram, se evoluiu. É como falar assim, mas em Josué agora tá falando peça de prata, tá falando real. E lá em Jó fala peça de dinheiro, fala em R$ 1.000. Não, então é muito antes, tá? Então é nessa linha aí que nós estudamos essas particularidades que remontam ali para esse período patriarcal. Outra coisa que nós vimos também é que Jó não era sacerdote, não tinha santuário, não tinha templo, mas oferecia o sacrifício. Então ele oferecia o sacrifício da mesma forma que nós vamos ver Abraão oferecendo sacrifício, tá? Numa forma, vamos falar assim,
preliminar, antes da existência formal de um sacerdote. Tá? O que eu estou complementando aqui, eu citei só que a longevidade de Jó também é muito característica com a dos patriarcas. Tá? Acho que faltou deixar claro. Nós estamos falando de quanto tempo. Tá? Então estamos falando aqui que Jó ele viveu por volta de 140 anos. Tá? Então bate com os antepassados ali dos patriarcas. Tá? Nós vimos a referência ao nome divino El Shaddai, em vez de Yahvé, tá? Que indica também um período anterior ao Êxodo, e um complemento, né? Outro complemento aqui que acho que é bastante interessante, é a ausência de qualquer tipo de referência a Israel, Israel que eu estou falando aqui, a nação israelita ou a Torá. Tá? Então, a ausência dessas informações nos leva a crer, então, que ela é antes disso. Tá? Diferente de quanto agora nós estamos estudando, quando nós estudamos Esdras, estudamos Neemias, que eles foram lá, viram a lei, fizeram aquela celebração, aquele culto onde foi lido a lei. Tá? Essa aqui é a Torá, aquela que há muito tempo estão se falando, e em algumas ocasiões nós deixamos de lado, agora volta a centralidade da palavra do Senhor. Então, já existia antes a Torá e agora ela é mencionada novamente, já que não tem essa menção. Então, juntando essas pecinhas, nos leva a essa ideia que é um tempo muito remoto o livro de Jó. Tá? Então, só novamente, quando lembrando aquela figura, então a gente vê aqui o livro de Gênesis e aqui a gente vê o livro de Jó também em paralelo. Tá? E aí vamos ver o Êxodo, vamos ver Deuteronômio, vamos ver Levíticos, tá? E aí vamos ver todos aqueles outros livros que vocês viram até o finalzinho aqui, né? Malaquias, Ageu, e aí termina aqui o Antigo Testamento, tá bom? Segurinha vocês lembram. Aqui também é um slide que nós já vimos, tá? É mais uma informação complementando aqui, que eu achei bastante interessante a gente reforçar este conceito. A autoria do livro de Jó, ela é desconhecida. Ela trata da personagem, né, Jó, fala sobre Jó, mas o livro não foi escrito por Jó. Tá? Ele até entra numa discussão, mas talvez Jó escreveu esse livro, mas ele acaba sendo muito improvável pela forma, né, que está escrito, pela forma das dúvidas que surgem, as justificativas. Então, acaba sendo, sabe aquele quando muitas vezes a gente faz uma comparação, cria hipótese, fala, então, vou colocar essa hipótese aqui, mas ela você coloca para formar um número, porque ela mesmo não dá para reforçar a existência dela, justificar ela, mas você acaba citando. Então, é o que tem aqui. Jó, alguns defendem, falam, não, foi Jó. E alguns colocam, mas falam assim, olha, não tem como ser, tá? Mas vamos citar, porque já que muita gente acha que mas tá? Outro personagem que nós vimos que pode ser, seria Eliú, mas os outros dois aqui que eu queria reforçar como autoria, e aí justificar esse reforço, porque se fosse, vamos usar uma força de expressão, apostar, a gente apostaria mais nesses do que nos outros, justamente por essas duas justificativas. Por que apostaríamos em Salomão? Tá? Porque quando a gente pegar os livros de sabedoria, tá? Provérbios, Eclesiastes, nós vamos ver que esses livros eles são de autorias de Salomão. E quando a gente pega o livro de Jó, ele segue esse mesmo estilo literário. Tá? Então, assim, por associação, vamos falar assim, se todos aqueles claramente foram escritos por Salomão, e agora eu tenho um tipo literário que é esse mesmo, só que esse aqui eu não tenho o autor, então isso me leva aqui que, olha, uma possibilidade muito grande que o próprio Salomão tenha escrito esse livro. Tá? Outra possibilidade, muito forte, é que tenha sido o próprio Moisés.
Tá? E qual que é essa justificativa? A cidade de Uz, que ela é mencionada em Jó 1:1, tá? Ela é muito próximo a Midian, tá? E nesta localidade, Moisés viveu durante 40 anos, tá bom? Então, se essas localidades eram próximas, então eu corro existe a possibilidade, né, de esses fatos aconteceram e Moisés ele teve conhecimento, soube durante todo esse período, estava muito próximo, né, às regiões, né, estamos falando só a efeito ilustrativo, estamos falando que Uz estava aqui, Midian estava aqui, então era muito próximo, né? Tá? Diferente do que eu falar, a Babilônia está lá do outro lado, tá? Então, dada essa proximidade aqui, então pode justificar então essa relação de Moisés ser um possível autor, tá? Então foi esse complemento que eu queria trazer para vocês, tá? O que paira ali como uma principal justificativa, uma ideia que existia na época de Jó, tá? Que todo o sofrimento das pessoas elas estavam vinculadas a uma determinada culpa e aquilo era um castigo da parte de Deus em função disso, tá? E o que nós vamos ver no livro de Jó? Né? Quando a entonação, quando a história começa a se reforçar, essa ideia ela muito forte no começo do livro. E aí, com o passar, desenrolar a história, nós vamos ver que essa ideia, essa tese, ela perde essa força, tá bom? Então, como conclusão, a gente vai chegar que as aflições, elas não negam o caráter do justo, tá? Elas não têm o que diz aqui, né? O que eu trouxe aqui, a tal da teologia retributiva. Ah, tá sofrendo? Tá em pecado. Tá? Então, isso aqui, ela é refutada no livro de Jó. Tá? Começa com uma ideia, talvez quem começa ali, nós vamos ver como a gente pode defender essa ideia. Pelo próprio pensamento, pelo próprio diálogo dos amigos de Jó. Tá falando, ó, não, você tá sofrendo por sofrer? Não faz sentido, Jó. Tá? Tem pecado, Deus está castigando, mas é fruto de alguma coisa. Tá? Então essa era a ideia que tinha ali no começo. Tá? Pensando em texto-chave, né? Quando a gente estudou Neemias, desculpa, o livro de Esther, qual que é o versículo-chave? Não sei se vocês lembram. É aquele lá que Mardoqueu fala, olha, talvez este seja o motivo que Deus te colocou aí. Esse é o versículo-chave do livro de Esther. Tá? E qual que é o versículo-chave do livro de Jó? É Jó 42:5. Tá? Que agora, como uma conclusão, Jó ele cita: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Então agora nós vemos o que? Um Jó professando, dado a sua experiência, dado aquilo que ele vivenciou. Tá? Então esse acaba sendo o versículo chave. Tá? Nessa Bíblia que eu li para vocês, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Tá? Então esse versículo acaba sendo o versículo chave dentro do livro de Jó.
Jó também é interessante que alguns livros nós vamos encontrar referência dele em outros livros. Outros vai ter uma particularidade, né? Um exemplo disso, sendo mais específico, quando nós estudamos outros livros que nós estudamos, nós vimos que eles tinham referências somente no Antigo Testamento, não tinha uma citação no Novo Testamento. Tá? Jó aqui, nós vemos que ele é citado no Velho Testamento, naquela referência que nós, no Antigo Testamento, ele é citado, naquela referência que nós lemos já nos slides passados no livro de Ezequiel. Tá bom? Mas agora, olhando sob a perspectiva do Novo Testamento, nós vemos lá em Tiago. Tá? Então, além de Ezequiel, nós vemos uma referência a Jó lá em Tiago. Tá? Só que no Novo Testamento também há uma citação. Tá? Vamos falar assim, uma frase, um dito, tá? Um versículo que tem no livro de Jó, ele é citado lá no Novo Testamento. Qual que é a pergunta, né, para pontuar ponto lá, para contar presença? Onde está essa citação? Tá? Então, deixa eu pegar outra cor aqui. Onde que está essa citação? Tá? Então, onde que está essa citação no Novo Testamento? Tá? É como se tivesse um versículo e parte dele está uma reprodução praticamente fiel. E quando a gente vai, vamos falar assim, explorar bem a Bíblia, a gente vai lá e fala, mas esse livro aqui, essa citação aqui que tem nesse livro aqui, não, é uma referência lá, aqui, ó, tá em Jó. Tá? Então preciso que vocês falem para mim qual que é essa aí. Tá? Geografia em Jó. Tá? Então a gente vai ver algumas localidades importantes em Jó. Né? Algumas vamos falar assim, não citadas diretamente. Tá? Algumas sim, Uz, né, que começa aqui em Jó primeiro. Nós vamos ver Temã. Midian acaba sendo uma localidade importante, dado aquela justificativa que eu falei para vocês de Uz, tá? Estar nas proximidades, ali ser muito próximo a Midian. Tá? E aí reforça a ideia de Moisés aqui como um possível autor. Tá? Jerusalém acaba sendo também uma outra cidade importante quando nós pensamos no contexto que Salomão foi o autor do livro. Tá? Então, Jerusalém acaba sendo uma localidade importante. Tá? Então, só enfatizando, não diretamente citada no livro, essas duas, mas se a gente se basear nessas ideias aqui que nós já discutimos nos slides anteriores, tá bom? Essa aqui é uma parte também que a gente já viu, tá? Ela sempre, né, nas nossas lições, a gente sempre acompanha isso aqui para a gente situar onde que a gente está. Tá? Então, todo começo de aula a gente vê mais ou menos, ainda estamos na parte 1, olha, agora estamos na parte 2, estamos na parte 3. O que eu decidi aqui é... Então, primeiro, a gente sabe que o livro de Jó, ele tem uma forma diferente, então que reforça a ideia de Salomão pelo estilo literário. Tá? Então, o Jó a gente viu na outra aula que ele é um pouco diferente do que a gente já estudou. Ele começa com um prólogo em prosa. Tá? E aí depois tem um conteúdo poético, poesia, e no final tem um epílogo em prosa. Tá? Então é uma estrutura literária. Tá? Mas para não ficar muito assim, mas estranho, né? Faz desse estilo literário, tá? Eu complementei aqui com, mas o que a gente vai ver nesse prólogo em prosa? Tá? Então a gente vai ver os infortúnios de Jó. E o que a gente vai ver nesse conteúdo poético? Nós vamos ver os diálogos com Jó.
tá? Os discursos, as respostas. E lá no epílogo, lá no final, nós vamos ver a restauração de Jó, tá bom? Opa, aqui tá errado, tá? Depois eu corrijo na apresentação final. Então aqui nós estamos falando Jó. Quais as características do livro de Jó? Tá? Ele é o 18º livro da Bíblia, tem 42 capítulos, né? E se a gente lembrar o livro de Esther aqui, vai ver que tinha muito menos versículos, evidentemente, por causa da quantidade de capítulos. São 1070 versículos aqui que nós vamos estudar no livro de Jó. Tá? Detalhes extras, tem 13 mandamentos, 329 perguntas, 10 mensagens de Deus, mas não tem nenhuma promessa. Então vamos entrar no capítulo de número 1. Tá? O capítulo de número 1 vai até o versículo 22 e nos fala da virtude, a tentação e as perdas de Jó. Tá? Então na aula passada também, se vocês lembram o mapinha que eu mostrei para vocês, a gente vai ver que Uz ali, ela está muito próxima de Edom, tá? E a Bíblia nos fala, dá uma característica de Jó, né, que ele era sincero e reto, tá? Falando em outras palavras, ele era franco e eticamente correto, tá? Nessa Bíblia que nós lemos, ele dá a seguinte qualidade: ele era bom e honesto, tá? Temia Deus, procurava não fazer nada que fosse errado, tá? Então Jó, ele era um homem íntegro e irrepreensível, tá? Ele era alguém ali que a gente pode, vamos falar assim, destacar, tá? Então, olha, pensa num profissional, pensa até vou citar aqui um jogador, você fala, olha, se espelha nele, olha, tenha ele como referência, tá? Isso nós podemos, entre aspas, né, equivaler a Jó. Jó era uma referência, tá? Então, tinha todas as características, era alguém diferenciado. Ok, mas isso não tira de Jó a característica que herda em todos os personagens. Ele não deixa de ser um pecador, tá? Pode ser alguém ali que olha, é diferenciado, mas o que eu quero deixar bem claro aqui para você não é que a gente está falando que o cidadão era santo, tá bom? Era reto, procurava, amém, tá? Mas era alguém que não vamos colocar a figura de Jó como uma figura de um santo, tá? Uma pessoa, um santo, tá? Então, santo só Jesus, tá? Agora falar, não, olha, não encontrou nada, procurava, Deus se agradava, mas era pecador, como todos nós somos, tá bom? Então ele era temente a Deus e se desviava do mal. Então Jó, ele possuía uma família considerável, né? Tinha 7 filhos, tinha 3 filhas, tá? E os 7 naquela cultura, quando a gente pensa nos patriarcas, 7 era o número da perfeição, tá? Então imagina, eu tenho 7 filhos homens, tá? Era algo que tinha muito peso, dada a representatividade que tinha o número 7, né? Que o número 7 tem ali como um número da perfeição, tá? Já vimos isso em muitas outras aulas, que você não ter filho era um grande problema, tá? Isso dava o direito de um homem se separar, inclusive se o problema fosse com ele, que caía sobre a mulher. A mulher que não estava dando filho, a mulher que era estéril, tá? Tinha a madre cerrada, tá? Isso era um problema. Até porque pensando em como que eu posso falar? Fugiu a palavra agora, herança, né? Continuar o legado daquela família, tá bom? Então, ter muitos filhos era considerado um sinal de bênção da parte de Deus. Tá? No versículo 4, tem uma expressão, né? Cada um no seu dia. O que dá a entender aqui é que os filhos, eles faziam banquetes, e provavelmente esses banquetes aconteciam, vamos pensar, em datas especiais como aniversário. Então, comemorava,
dia 30 é meu aniversário, vou oferecer um banquete, vocês vão, tá? Então pode ser que cada um no seu dia pode ser uma referência a uma celebração específica que acontecia no aniversário de cada um e ali ele dava então esse banquete, tá? Fora isso, a gente não pode descartar a possibilidade que eram, vamos falar assim, não leve pelo lado bagunceiro, mas sim festeiros, tá? Então sempre tinha festividades, sempre tinha banquetes, talvez toda semana, mês, talvez uma época a cada toda a última sexta-feira do mês, enfim, eram festeiros. E Jó, ele aparece aqui como mais uma característica como a figura de um intercessor, tá? Em que ele agora, por intermédio da oração, dos sacrifícios, lá dos holocaustos, ele oferecia a Deus em favor de cada um dos seus filhos, tá bom? É, embora no texto cita, né, blasfemaram de Deus, né, no versículo 5, tá? Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada, oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento, tá? Então aqui a ideia é que os filhos eles não bendiziam a Deus nas suas atitudes, tá bom? No versículo 6, aí começa a entrar um novo assunto, tá? Fala os filhos de Deus. Quando a gente pega lá em Gênesis 1, nós também vemos essa mesma expressão, tá bom? Então, filhos de Deus, nós vemos essa mesma expressão presente lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Nesse contexto, essa expressão, ela significa anjos caídos, tá? No contexto do livro de Jó, essa mesma expressão, os filhos de Deus, ela tem uma referência para seres celestiais ou anjos criados por Deus ali para a sua adoração, adoração de Deus, para servir a Deus, não adorar anjos, tá? Novamente, pode ser que alguém aí conheça alguém que adore anjos, já escutou falar para dar glória a anjos, olha, totalmente fora do contexto bíblico, tá? Aí estamos caminhando para uma idolatria, algo totalmente fora ali do contexto bíblico, adoração somente a Deus, tá? Então Satanás aqui ele aparece na figura de opositor, tá? No versículo 8 é citado então meu servo, tá? E aí a gente pode pensar numa, numa característica, né, que todos deveriam ter ali, manter, ser reconhecido, né, no seu relacionamento com Deus, tá? Até porque o que deixa muito claro ali de Jó, essa ênfase que é dado, tá? O relacionamento dele com o Senhor, né, de confiança, alegre, nós vemos a questão da reverência, tá? Então nós vemos alguém ali quando a gente traz uma associação com Deus muito muito preocupado, muito certinho, tá? Um exemplo, né, me veio agora na mente quando a gente estudou Davi, novamente, não era perfeito, tá? Mas nós vimos ali que ele nunca estava preocupado ali com ele, tinha um palácio, tá, mas e a casa de Deus? Ele sempre tinha aquela, vamos falar assim, que eu citava nas aulas, aquela divisão, tá, e o lado espiritual, e Deus? Tá? Então pense aqui também Jó, nessas características de servo, tá? De uma maneira semelhante, essas características positivas, né, que reforçam aí a personagem, tá? No versículo 9, o inimigo ele questiona, tá?
com uma certa ousadia, tá? A posição de Jó. Por que que ele era temente a Deus? Tá? Qual que é a linha que o inimigo segue? Fala, fácil. É por conta de segundas intenções. Tá? Tem tudo. Saúde, riquezas, então. Vamos colocar aqui que ele era o homem mais rico da época. Aí é fácil. Então é por interesse. É favorável ele servir a Deus. Tem tudo, tem do melhor. Agora, se ele for jogado lá na sarjeta, na lama, aí a história muda. E aí, que no versículo 10 nós vemos nesse contexto, o inimigo ainda, né? Reforçando, né? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado, tá? Então, tudo que ele tinha ali era em abundância, enfim, estava cercado ali da proteção, estava tudo bênçãos que Deus havia dado, vamos pensar assim, tá? E aí o que nós vemos? Nós vemos o inimigo, ele agora coagindo a Deus, tá? Então nós vamos ver ali que ele usa que essa posição favorável, vamos falar assim, homem exemplar, adorador exemplar, ela facilmente se transformaria numa blasfema, mudaria todo esse cenário positivo se acontecesse essas coisas com ele aqui, tá? Então ele falou assim, ó, certamente que ele vai blasfemar, tá? Tira toda a propriedade, tira todas as dádivas, tira tudo do bom e do melhor que ele tem. Não tem como, ele vai blasfemar, tá? Então essa linha que o inimigo ele começa a coagir a Deus, e a gente até pensar a gente pegar o texto aqui com uma certa particularidade, nós vamos ver até na abordagem, né? Acho que na tradução de vocês citar tu, né? Então vai numa linguajar bem, vamos falar assim, muito coloquial, tá? Então nós vemos aí que o inimigo bem, de certa forma, bem folgado, né? E aí então o que acontecia? Ele precisava de uma autorização expressa do Senhor para estender, tocar a mão em Jó, tá? Deus autoriza desde que não tocasse na vida de Jó, tá bom? E aí o que acontece? A partir de agora em diante, tá? O inimigo agora ele não é mais um personagem principal aqui do livro, tá bom? Então digamos que quando a gente começa a ler o livro aqui, a gente fala, ih, já identifiquei um personagem principal aqui, tá? No capítulo 1, pode ser um dos personagens, mas agora, daqui em diante, ele agora cai de uma categoria, ele começa a ficar como segundo plano ali, ele não fica, é um personagem secundário agora, tá bom? E aí nos versículos 13 e 19, aí nós vemos aquilo que eu coloquei aqui, né, um gráfico, né, indicando uma queda avassaladora, que nós vemos a prosperidade, tudo que Jó tinha, ela literalmente ir de ladeira abaixo, tá? Ir para o fundo do poço, tá? Dado essas consequências uma atrás da outra, esse turbilhão de coisas, tá? Pode ser que Jó até pensou que tudo estava se conspirando contra ele, tá? Quais foram esses desastres, esse efeito cascata, dominó, tá? Teve o sequestro do seu gado,
a morte dos seus servos, fogo caindo do céu, tá? E perda ali dos seus camelos e outra parte dos seus servos, tá? E por último, um grande vento que destruiu a sua casa e matou todos os seus filhos. Tá? Então isso nós vemos presente aí esses acontecimentos em dominó, em cascata aí na vida de Jó. Saduceus nós já falamos, só reforçando um pouquinho aqui, eram saqueadores nômades, tá? Que nós vamos ver eles também presente lá no livro de Reis, tá? Os caldeus, eles eram provenientes de tribos semíticas lá do Ocidente, bastante antigo, tá? E aqui os caldeus, eles vamos falar assim, a origem ali da dinastia babilônica, a gente pode falar que ela tem ramificação, tem uma certa um elo ali com os caldeus, tá bom? No versículo 20, tá? Aí as relações de Jó em relação a esse, como que eu posso falar, esse turbilhão de coisas que aconteceu, a postura de Jó nos começa a chamar atenção, começa a ganhar um ar assim de vamos se colocar no lugar dele. E se fosse a gente? Estaria murmurando, blasfemando, tá? E aí então a postura dele diante desses acontecimentos começa a ganhar um holofote no livro de Jó, tá? E aí começa a cair aquela teoria plantada pelo inimigo que a fidelidade de Jó ela estava atrelada às vantagens pessoais que lhes foram concedidas, tá? Então, nós vemos aqui que nessa primeira tentativa, nessa primeira aqui, Jó ele já passa no teste com um comportamento exemplar, tá? Ele demonstra intensa dor, tá? Segue uma tradição que a gente estudou muito, tá? De luto, de rasgar a sua veste, de raspar a cabeça quando alguém estava enlutado por uma situação, por uma morte, uma perda de guerra, tá? Mas ele aceitou aquela situação à vontade de Deus sem reclamação, tá? Não tá falando aqui que Jó, quando ele perdeu tudo, ele estava sorrindo. Ele estava triste. Então, provável que aqui nós vemos ele seguindo um rito da época de entrar num processo de luto. Mas ele, para calar a boca do inimigo, né, para refutar aquela teoria, ele não culpou a Deus, não blasfemou a Deus, tá? Ele aceitou aquela vontade e não, né? Deus está fazendo isso, eu tenho que aceitar, tá? Ele lançou em terra e adorou, tá? Então ele reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas e circunstâncias, tá? Então, aí me traz na memória agora aquele hino que nós estamos acostumados, né, a ouvir lá. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus, tá? Então, independente das circunstâncias, eu continuarei adorando ao Deus soberano, tá? Então, a ação dele foi essa, foi de uma forma humilde e adorar ao Senhor, tá? Então, isso, né, vamos falar assim, é muito propício, né, para o tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo de incertezas, de crises, um tempo, ou até em particularidade, né, um momento da nossa vida, quando nós passarmos por uma adversidade, tá? Não está falando para você sorrir, tá? Mas confiar em Deus,
Confiar que Deus ele continua sendo Deus no tempo da crise. Tá? E muitas vezes um tempo de crise antecede a um tempo de vitória nas nossas vidas. Tá? Deus tem as suas formas de trabalhar. Tá? Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Cada um vai ter a sua peregrinação no deserto. Cada um vai ter a sua faculdade com Jeová, né? Com uma expressão muito popular. Tá? Só que é a experiência individual. Cada um precisa ter. A tua experiência que você vai ter, ela pode ser ajudar, uma inspiração para os seus amigos, mas os seus amigos, eles precisam passar pela experiência, eles precisam ter experiência, tá? Então, Jó nos deixa essa inspiração, tá? Um modelo lá para a sua época e um modelo para a nossa época, tá? Justamente isso, né? Quando a nossa fé ela entra vamos falar assim, num campo de batalha, quando ela é provada, quando a nossa fé é provada, ela é testada, tá? Qual que vai ser a nossa postura? Nós vamos ter a postura de Jó, relembrar, olha o que aconteceu com Jó. Às vezes o nosso problema não chega nem a 10%, vamos falar assim, do que Jó. A gente viu 4 desastres ali. A gente viu parte financeira, a gente viu filhos, viu, vamos falar assim, o patrimônio dele, né, desaparecendo, tá? Mas aí ele, com uma postura exemplar, tá? No versículo 21, tá? Aí tem uma particularidade, um versículo que nos chama muita atenção, tá? Que vai muito de encontro ao pensamento que ele tinha, dada a situação que ele estava vivendo. Tá? Talvez olhasse assim e falou, mas Jó, você perdeu tudo! Você era o homem mais rico! Né? Vamos pensar, né? Até um tempo atrás, quando a gente via a gente tentar buscar na nossa história, né? A gente vai ver um exemplo, o Eike Batista. Era um que estava no topo, hoje não está mais. Tá? Então imagine alguém olhando, mas Jó perdeu tudo, tudo. Você não é mais o mais rico. Aquele que tinha o segundo local era do fulano de tal que tinha um quinto do que você tinha. Agora ele é o primeiro, porque você perdeu tudo. Tá? E aí ele fala, olha, gente, eu cheguei nu ao mundo. E da mesma forma eu vou deixar esse mundo. Tá? Então, novamente, nas entrelinhas ali, reconhecendo a soberania, o domínio de Deus sobre tudo e qualquer circunstância. Tá? E aí, dado essa era patriarcal que nós estamos falando, tá? Jó não era um israelita, tá? Mas nós vemos ali ele muito tempo antes de a gente começar a falar, olha, aqui tem a nação israelita, aqui tem o povo de Deus, nasceu a nação, e aí relembrar, né, Jacó, relembrar todas aquelas histórias, o nascimento ali da nação israelita, e depois crescendo, saindo do Egito. Então, antes de ter essa nação, tá? Nós estamos falando que Jó adorava o mesmo Deus que seria ali o Deus da nação de Israel. Tá? Então, novamente, reforçando, Jó, em seu primeiro teste, ele foi aprovado. Tá? Primeiro teste, ele foi aprovado. Não teve blasfêmia, nem acusou de
todas essas circunstâncias em falta alguma ter sido cometida por Deus, tá? Que permitiu que aquelas tragédias ocorressem na sua vida, tá? Então, nós vemos assim finalizando o capítulo 1, tá? Então, Jó, ele terminando ali com a sua primeira prova, saindo ali aprovado. Amém? Que o livro de Jó, eu tenho certeza que vai ser o estudo aí nos próximos domingos, né, nos próximos meses aí que nós estaremos focados no livro de Jó. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma inspiração para as nossas vidas. Né? Eu tenho certeza que no final do livro de Jó, a nossa fé vai estar mais reforçada, nós vamos começar a enxergar num patamar diferente as coisas, as adversidades, tendo agora referência à vida de Jó, à postura de Jó, que nós possamos tentar imitá-lo na nossa trajetória. Amém? Deus abençoe a todos. Eu estou devendo uma aula para vocês, mas aí no decorrer das próximas semanas eu vou tentar publicar uma aula para compensar essa que eu não consegui fazer durante a semana, que era referente ao domingo passado. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana e continuem aí estudando o livro de Jó, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente nos nossos corações nos próximos domingos que nós estaremos focados aí no estudo da palavra do Senhor.